tema de hoje do Gente em Destaque é o voleibol. O programa entrevista hoje a jogadora Lilian Ferreira. Com passagens por vários países da Europa, entre eles Espanha e Dinamarca, Lilian dedicou boa parte de sua vida ao esporte. Começou ainda criança a praticar os saques e as cortadas. A altura também ajudou. Seu 1,85 m tornou mais fácil, aliado ao talento, ao seu desempenho nas quadras espalhadas pelo mundo. Na nossa conversa, a atleta de 39 anos vai relembrar o começo da carreira aqui em Jacareí e de como se adaptou às diferentes culturas pelos lugares por onde passou. Vamos falar também sobre o esporte na cidade e no Brasil. Hoje, há pessoa que garanta que o vôlei já é o segundo esporte preferido para se ver na TV, atrás apenas do futebol, e superando o basquete. Lilian, que já atuou ao lado da medalhista olímpica Márcia Fu, é a nossa convidada. Bom, Lilian, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no nosso programa. Vamos começar contando um pouquinho da sua história no vôlei, desde o comecinho. Comecinho. A sua história começa desde da escola mesmo, naquelas aulas de educação física? Como é que começou? Sim, na verdade sim. Na básica educação física colegial. Eu sempre fui muito alta, né? Eu com 12, 15 anos já tinha quase 1,80 m. Então a gente começava a jogar vôlei, né? E eu tive a base do vôlei aqui em Jacareí, foi interessante. Os professores de educação física eram bons. Tinha basquete, voleibol. Então eu sempre fui muito alta e eu sempre sobressaía um pouquinho, né? E aí eu comecei a jogar, colocou uma rede lá no meio e eu era bastante coordenada, né? Geralmente os grandão são meio descoordenados, mas juntou a minha coordenação com a técnica e foi indo um pouquinho. E justamente nessa época, o Esporte Clube Elvira, a professora Cristiane Nunes, né, excelente treinadora, ela me chamou para ir treinar lá. Aí eu fui. Aí comecei com 14, 15 anos, já comecei a treinar lá com elas. E a coisa foi fluindo. É assim, o esporte ele vai fluindo, eu fui me encaixando, porque eu sempre fui muito alta, então eu me dava bem dentro do esporte. Aí foi fluindo, aí comecei. E você escolheu o vôlei mesmo? Você não tentou o basquete? Você tinha aula de basquete também na educação física? Tinha. Essa é uma pergunta interessante, porque na verdade eu comecei com basquete, né? Eu ficava ali debaixo da cesta ali, né? Só que eu nunca gostei de esporte físico, de contato físico. Nunca gostei. Nunca. Então, aquilo que eu te falei, na escola, quando me chamaram para o vôlei, tinha uma rede no meio. Falei, legal, esse é bom. E cada um tinha que fazer os seus movimentos, aquela coisa. Um depende do outro, né, no voleibol, né? Mas aí eu me adaptei melhor ao vôlei. Fui bem recebida e coordenava os movimentos, aí eu acabei ficando. Você jogava em que posição? Então, aqui no Brasil eu comecei a jogar na posição de ponta, né? Porque como o voleibol colegial, não profissional, quem ataca é o grandão, né? Joga a bola para cima, ele vai lá e ataca. Então eu comecei nisso, né? Mas aí depois, com o tempo, como é que fala? Quando sai um atleta, o treinador vai moldando, vai lapidando, você é bom aqui, melhor aqui ou pior ali. Então, aí me jogaram para o meio de rede. Aí eu comecei a trabalhar no meio, né? Já comecei a atacar a bola mais rápida. Mas a minha história em Jacareí foi bola alta na ponta. Vinha a bola alta, pum, atacava. E é muito fundamental ter técnicos bons na base, né? Quando você está começando. Né? Nossa, super. Isso é mais que fundamental, é essencial, porque isso você vai levar para o resto da sua vida. Se você fizer viciar um movimento errado, se um treinador te ensina esse movimento errado, tem um exemplo, o Pampa. Não sei se alguém já ouviu falar no Pampa, o jogador dele foi campeão olímpico. Campeão olímpico, 92. Né? Então, ele tem uma passada trocada na perna dele. E eu tive a oportunidade de conversar com ele porque eu também tive esse problema. Consegui corrigir depois.
Então, como ele atacava com a direita, ele saía com a perna errada e o treinador ensinou ele errado. Então, talvez ele foi um jogador de ponta muito bom, mas ele poderia ter sido muito melhor. Tinha essa limitação por causa da perna trocada dele. Então, o treinador, ele faz a vida do atleta. Eu tive uma muito boa treinadora, a Cristiane Nunes. Ela foi muito boa. E com 14, 15 anos, aí você começa a treinar sério pro vôlei? Ou ainda não? Então, Rodrigo, depende do foco. O que você quer, né? Eu quis, quando eu vi o voleibol, eu falei, gente, eu quero jogar voleibol. O que você quer ser quando crescer? Eu já era alta, né? Eu falei, quero jogar vôlei. Segui com os meus estudos cheguei até a faculdade, mas tive que parar, porque eu optei por isso. Então, os cuidados com treinamento, assim, você tem que abrir mão de muita coisa, porque começando com a alimentação, você tem que estar disciplinado para aquilo, porque quando você quer, com 14, 15 anos, eu já fui contratada pela equipe de Jundiaí, eu era uma menina. Você saiu do Jacareí? Fui para Jundiaí, na época tinha uma equipe de basquete muito forte lá da Paula, aquela Paula, qual é o nome dela? Paula do basquete, a famosa. Paula, Magic Paula. Tinha uma equipe lá que chamava Sica Divino, lá em Jundiaí, e lá tinha uma equipe de vôlei feminino. Então me contrataram para ir para lá, imagina, eu era uma menina, eu tinha 15 anos. Então eu foquei naquilo. E quando você quer, o esporte ele é bastante duro, é difícil. E os seus pais apoiaram você na saída para Jundiaí ou eles ficaram com receio de você ir para lá tão nova? Ficaram mais com receio por causa dos meus estudos. Mas quando o treinador veio na porta da minha casa, falou, olha, dona Inês, gostaria de levar sua filha, ela tem uma projeção legal para o voleibol, mas a primeira coisa é os estudos dela. Então, nessa época, eles tiravam os atletas de casa, mas davam os estudos, davam uma casa legal, alimentação. Então, quanto a isso, a minha mãe me apoiou muito. E era Jundiaí, né? É um ônibus, 1h30, você estava ali. Os meus irmãos me apoiaram. Porque é um trabalho legal, né? É bonito, assim, é um trabalho bem selecionado, né? Não é todo mundo que pode fazer isso, né? E só você da sua família se dedicou ao esporte? Nenhum outro irmão ou Não, parente? eu tive uma irmã que teve a mesma história minha, a Lu, que ela começou também, ela é alta também, ela começou na escola, mas aí é aquilo, ela não quis. É a questão de você querer. Eu quis. Ela estudou outras coisas e eu quis jogar voleibol. Então... Daí, desde pequeno, você disputava os jogos regionais por Jacareí? Já estava viajando? Desculpa. Na verdade, pequena não sei eu considerado pequena para você, porque eu só comecei a jogar os jogos regionais por Jacareí quando me profissionalizei mesmo, né? E, na verdade, eu me profissionalizei em Jundiaí, fui para Tietê, umas equipes que tinha no interior de São Paulo, que Jacareí não dava essa estrutura ainda, né? Lá jogava o Campeonato Paulista, coisas assim. Então, eu jogava o Paulista por essas cidades, e quando foi com 19, 20 anos, eu voltei. Então, aí eu jogava os regionais por Jacareí, e logo saía de novo para jogar Paulista por aí. Agora eu não me recordo onde eu estava. E você era daquelas jogadoras tão fascinadas que também chegava do treino, assistia jogo de vôlei na televisão, respirava vôlei 24 horas por dia, era assim? Rodrigo, eu vou te responder essa pergunta e menos mal que não tem nenhum treinador me olhando agora. Eu não sou de nenhuma equipe nesse momento, nunca. Eu sempre treinei demais, eu sempre fui muito dedicada. Tinha talento? Tinha, mas eu não era a melhor, nunca fui, senão eu estaria num patamar muito mais alto, né? Fiz uma grande carreira, estou muito satisfeita com o que eu fiz e com o que eu poderia fazer hoje, mas eu não quero por opção minha. Mas não, eu acabava o voleibol, era outra coisa, desliguei total, não gostava de falar de vôlei. Um dos nossos treinamentos era contra um adversário que seja o treinamento físico, tático e vídeo. Para mim era terrível aquilo. Porque eu considerava o esporte jogado. Claro, a gente tinha que saber a técnica de algumas jogadoras que facilita, né? Uma jogadora que ataca muito a diagonal, uma jogadora que ataca muito a linha. Mas, assim, de ficar estudando, olhando vôlei, nunca. Nunca? Nunca. Eu não sei se foi positivo ou negativo na minha vida, mas eu nunca fui. Então você não se espelhava, por exemplo, quando você começou no fim dos anos 80, o vôlei feminino ainda era conhecido, mas não era tanto. Tinha Vera Mossa, Isabel, Jaqueline... Então você não chegava a assistir essas jogadoras? Não. não. Eu tive a oportunidade de jogar com a Márcia Fu no BCN. Grande jogadora.
Nós jogamos juntas, eu joguei contra a Ana Moser. Nossa, ela é muito forte. Joguei contra... Não, a Vera Mossa já não era da minha época mais, não era mais, né? Mas, assim, a Márcia Fu já estava se aposentando e a Ana Moser também já estava se aposentando. Mas não chegou a ver, né? Não. E como é que surge a chance de você ir para fora do país? Então, como eu te falei no começo, a história do esportista, quando você quer, ótimo, você está decidido o que você quer. Então as coisas vão fluindo. Vai fluindo, porque aquela jogadora quer, aquela jogadora é alta, ela é boa, legal. Então vai fluindo. Aí quando eu fui pro BCN, e assim, os managers, eles vão procurando, vão vendo, eles conversam muito entre eles. Os empresários, né? Os managers são os empresários, né? E aí eles foram lá no BCN uma vez e eu queria, ademais de jogar voleibol, como eu não podia ter uma estrutura acadêmica, estudar aquela história toda, então eu falei, então vamos juntar os dois, né? Eu não posso estudar, mas vamos desbravar o mundo, né? Já que o voleibol me dá essa oportunidade. Então aí quando o BCN veio um manager e perguntou se eu me interessaria ir para a Itália, aí eu falei, vou. Aí você já era profissional, jogava no BCN? Já era profissional, já era. Mas o voleibol no Brasil pagava-se muito bem, né? Naquela época, ninguém queria sair. E eu quis. Falei, não, eu vou. Tô indo. Mas na verdade eu não fui para a Itália. Por uma circunstância de contratos, apareceu uma oportunidade melhor para eu ir para a Argentina. Porque eu acho que eu quis dar um passinho pequenininho, né? Eu sou mineira. Então aí como era Itália e Espanha, aí apareceu uma outra proposta para a Argentina. Eu falei, é para lá que eu vou, porque eu tô a 2 horas de avião, é o primeiro idioma que eu vou falar. E aí eu acabei indo para a Argentina. E lá foi fantástico. Jogou no esgrima? Eu joguei em Gimnasia Esgrima La Plata. Eu cheguei na Argentina, no norte da Argentina, fui para Catamarca. Longe pra caramba, muito longe, assim, uma equipe bastante humilde. Só que eles me receberam de uma maneira tão carinhosa. Eu era a estrela da cidade de Catamarca, né? E eles montaram uma equipe para jogar o campeonato argentino, a Liga Nacional Argentina. Então, eles me receberam de uma maneira tão calorosa, foi lindo, assim, uma experiência incrível. Só que aconteceu o que eu sabia que poderia acontecer, né? Eu falei, olha, eu vou ficar só 1 ano aqui, porque aí quando a gente jogou em Buenos Aires, aí já apareceu a proposta para ir para Buenos Aires. Aí eu falei, tenho que ir, né? Porque eu queria seguir o meu caminho de conhecer, né? Aí eu acabei indo para Buenos Aires e fiquei 5 anos lá. E lá você foi campeã de tudo, né? Então, Rodrigo, lá eu fui campeã de tudo. Eu fui campeã 5 vezes campeã da Liga Argentina, 5 vezes campeã da Liga Metropolitana de Buenos Aires, né? Aí eu já queria mais. Falei, eu tô gostando do voleibol. Quer dizer, você não era aquela jogadora que se acomodava, né? Não. Você sempre queria dar um passo maior. Sempre. Mas sempre dar um passo maior aprendendo. Tentando conhecer a cultura, tentando aprender qualquer coisa daquele país. Por quê? Porque eu não pude fazer uma faculdade. Não dava tempo. Então, como eu escolhi o voleibol e eu auto-aprendi assim, um pouco que eu sei, então eu sempre procurava lugares que me davam a oportunidade de estudar. E porque é aquilo que você falou. Você ficava bitolada no voleibol? Não. Acabou meu treino, comi, dormi, outro dia eu vou jogar, mas... Você aproveitava o seu tempo livre para conhecer a cultura do país? Exatamente. Para visitar uns lugares? Exato. Eu fiz tantas coisas que se eu for falar aqui não vai dar tempo. Assim, na Argentina mesmo, começou a história do meu vinho, né? Adoro vinho. Então, assim, a história do vinho começou na Argentina, que era um país bastante culto na área do vinho. E, enfim, os argentinos são fantásticos, né? Eu adorei aquele país. E assim, ele, de todo o recordo que toda a recordação que eu tenho, as melhores foram lá. Justamente por eu ter conquistado tantos títulos e o carinho que eles tinham por mim. A minha despedida na Argentina, eu fico até meio emocionada, assim, foi muito bonita. Foi ginásio lotado? Tudo? Ginásio lotado, no meio de um jogo de basquete profissional. Assim, eu não gosto nem muito de falar, porque eu fico muito triste. Foi a parte ruim do esporte, acho que foi a única, né? Tirando as dores, os amigos que você deixa. As pessoas que têm carinho por você. Mas a gente consegue outros, né? Então. Logo em seguida você já... E também você pode voltar pro lugar depois, né? A hora que você quiser, né? Sabe, eu tenho porta aberta no mundo todo. Tá vendo? Eu consegui muitas coisas. E da Argentina você já vai pra Europa em seguida? Da Argentina já fui pra Europa em seguida. Aí eu acabei minha 5ª temporada na Argentina e a gente sempre quer mais, né?
Na verdade, eu fiquei meio entediada. Entediada. Eu fiquei meio entediada. Entediada não foi essa palavra. Ficou assim... Profissionalmente você quer mais. Então, querendo alcançar degraus maiores. Eu não sabia se eu ia conseguir o 6º título, mas aquele 6º título não me interessava mais. Porque eu já consegui todos os amigos que eu queria. Eu suguei a Argentina de uma maneira, acho que nenhum argentino sugou. E aí apareceu esse mesmo manager que trabalhava comigo, ele era espanhol. E daí ele falou, Lilian, tenho Espanha, ¿quieres? Eu falei, quero, vamos para Espanha. Aí começou a minha trajetória na Europa. Que time foi lá? Eu fui para o norte da Espanha, numa cidade chamada Gijón, em Astúrias. Lugar fantástico, maravilhoso lá. E eu fui para uma universidade que chama Universidade Oviedo. E lá foi terrível, né? Porque nós ficamos na lanterna do campeonato, os culpados são sempre os estrangeiros, né? O voleibol joga assim 12, 6 em quadra, mas éramos 3 estrangeiras, as 3 estrangeiras não valiam. Isso não é certo, né? Na verdade, eu assumo meus erros, os meus fracassos lá, mas a equipe era muito novinha, era uma equipe recém-chegada na liga, recém-acendida. Então eu tive, né, não o azar, assim, mas a não sorte de ter caído numa equipe não muito forte. Assim. E você então sofreu, porque isso que você sofreu lá foi um preconceito por você ser estrangeira. Foi. Já tinha acontecido antes ou foi a primeira vez? Aconteceu, sempre. Quando eu cheguei em Catamarca, a mesma coisa. Mas que tipo de preconceito? Não sei se chega a ser preconceito, mas é uma pressão totalmente diferente das que estão. Que você é de outro país. De que eu sou de outro país. Se eu fui pra lá, eu tenho que resolver o problema. Só que eu não jogo tênis, eu jogo vôlei. Eu dependo da minha companheira, eu dependo de tudo. Eu dependo de uma boa bola para atacar. Ou seja, não sou uma estrela no voleibol, nunca fui. E eu acho que nem gostaria de ter sido, porque eu pude ver muitas coisinhas que se eu tivesse sido uma estrela não ia dar. Eu ia ficar voltada ao dinheiro, à fama, entendeu? Isso não me interessa. Me interessava conhecer. Então, essa pressão que eu sofri, e sofri muito, hein? Pô, sofri de ser... eu não sei a palavra em português. O quê? A pressão era tanta que... Insultos. Insultos. No meio do jogo, vai xingando. Tipo, volta pra casa, assim, eu entendia tudo, né? E eles protegem o jogador nacional. Isso acontece com qualquer atleta, né? Mas isso, no meio do jogo, atingia você de uma forma ou não? Jogava com ginásio com 3, 4 mil pessoas. Já dei um saque debaixo da rede. Uma vez eu errei e falei, e aí? Não tem, não tem. Nunca me... Não. E todo o contrário, quando a torcida te insulta, você quer fazer o melhor. Mas tem dia... Nós somos mulheres, temos câmbios assim. Tem dia que a coisa não sai, não tem jeito. E assim, e outra pressão que eu sofria também, eu acho que quando uma coisa não dá certo, tira. Põe pro banco, toma uma água, deixa eu dar um respiro, pra ver se volta melhor. Parece que eles querem não afundar o seu jogador, mas... Deixar marcado ali como um jogador... De que, ó, você tá ali, você tem que fazer. Só esse tipo de pressão, mas a pressão, o cuidado é extremo, hein? Melhor comida, melhor fisioterapia. Eu não podia respirar, que já estava, o que você está precisando de alguma coisa? Porque eles queriam meu rendimento a 100%. Então, como eles me davam tudo isso, me davam um salário muito bom, eu não pagava casa, comida, ou seja, eu não fazia nada, estava ali, né? Aí dava tempo de eu buscar as minhas informações pessoais. Então, eles exigiam o seu 100% dentro. E nesse time da Espanha, você ficou quanto tempo? Nesse foi um só, porque foi um desastre. Nós descendemos, a equipe tinha acabado de subir, caiu. Só que saiu no jornal que eu desci a equipe. Mas você não era a única estrangeira? Éramos 3. Então, e só foi o seu nome? Eu era a mais velha, né? Então, a contratação desastrosa da equipe de Gijón, Lilian Ferreira, aquilo me chocou muito. Só que eu dormi, no dia seguinte já me ligaram e falaram, Lilian, você vai continuar no campus? Eu falei, não, estou voltando para o Brasil. A minha história começou aqui e acabou aqui. Eu estava muito mal. Já me chamaram, perdão, já de outra equipe, ou seja, virei a página, aí a coisa fluiu muito melhor. Aí você foi para onde? Aí eu fui para a mesma cidade, Gijón, na mesma cidade. Eu não sei se eles me contrataram mais para... Porque tinha muita rivalidade. Rivalidade. E aí deu tudo certo. Aí a equipe já se entrosou melhor. Talvez
tenha sido meu primeiro ano na Europa, talvez também eu não tenha rendido o que eles queriam. Vamos lá, né? Vamos assumir os erros, né? Então eu tinha me considerado já afundada ali. Falei, vou voltar para a Sul-América de novo, né? De uma equipe tão bonita que eu saí, que foi Gimnasia Esgrima La Plata da Argentina. Aí eu falei, para lá eu volto. Aí não, daí me chamaram aí. Mas a Espanha não foi o único país da Europa que você jogou, né? E eu sou muito de virar página também, né? Claro que acompanho um pouco a Liga Nacional, acompanhei uma equipe de vôlei que começou em Jacareí, por motivos não sabemos qual foram, a equipe se dissolveu assim, misteriosamente, mas eu não acompanho muito não, na verdade só não posso responder.